Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, sejam com as suas famílias, sejam com as suas igrejas, em especial com a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Se você ainda não nos conhece, eu quero te convidar para estar aqui conosco, quero te convidar para você vir aqui num dos nossos encontros às 9 da manhã, para a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas para o culto ao Senhor e às 18 horas também o culto ao Senhor nosso Deus. Mas hoje é dia de estudo bíblico e eu quero te dar as boas-vindas, especialmente a você que é fiel aluno, assíduo aqui toda semana para aprendermos da palavra. Estamos estudando sobre os fundamentos bíblicos para a família. Na semana passada nós vimos que a família é criação de Deus e nesta família nós vamos estudar sobre o plano de Deus para a família. Quero te convidar então a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, onde vamos ler do 26 ao 31. Gênesis 1, de 26 a 31 e logo depois nós vamos ao Salmo número 127. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 1, de 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos agora ao Salmo número 127. Salmo número 127. A palavra do Senhor assim nos ensina: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Palavra do Senhor, permaneça aí com a sua Bíblia aberta e marcada no Salmo 127 e também volte lá a Gênesis capítulo 1 e marque os versículos de 26 a 31. Conforme nós dissemos aqui na semana passada, aprendemos que a família é criação de Deus. E hoje estamos aprendendo o plano de Deus para a família. Quando nós observamos acerca de uma grande empresa, nós sempre ouvimos falar sobre os seus valores, sobre a sua visão e sobre a sua missão. Perante os seus funcionários e perante a sua sociedade, aquilo que é chamado aí no ramo da administração, dos stakeholders, todas as pessoas envolvidas, os que trabalham, aqueles que usufruem do produto que é fabricado ou do serviço que é feito e toda a comunidade à volta que conhece
aquilo que a empresa faz e acaba sendo então também influenciada por ela. Da mesma forma, na lição desta noite, nós aprenderemos sobre a missão da família, sendo a família então obra de Deus, como vimos lá em Gênesis no capítulo 1, Adão e Eva formando a primeira família. Nós temos a certeza então que a família ela foi criada para refletir a imagem de Deus, e não poderia ser diferente, não é? Afinal, o homem e a mulher assim foram criados também para refletirem a imagem de Deus. Deus criou o ser humano com um objetivo muito bem definido. Quero te convidar a ir até Isaías, o profeta, capítulo 43, o versículo número 7. Isaías 43, versículo 7, a palavra do Senhor assim nos diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Esta palavra do profeta Isaías nos mostra também que fomos criados para a glória do Senhor. Isso nos lembra algo que nós aprendemos, não é? Na antiga classe catecúmenos, também chamada em nossa igreja da classe Novos Rumos, quando nós estudamos os símbolos de fé da nossa igreja presbiteriana do Brasil, que é um belíssimo resumo daquilo em que nós cremos. E no Catecismo de Westminster, na primeira pergunta, nós lemos assim: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você encontra o fundamento desta resposta lá em Romanos capítulo 11, 36, 1 aos Coríntios 10, 31, Salmo 73, 24 a 26 e João 17, de 22 a 24. Nós não vamos ler todos estes textos aqui nesse momento, mas eu te convido a pegar aí o seu caderninho de anotações ou até mesmo rascunhar aí na Bíblia estas referências para que você possa procurar assim que nós finalizarmos este estudo e poder confirmar e até mesmo dar continuidade ao seu próprio estudo sobre a missão da família, não é? O plano de Deus para a família, que é refletirmos a imagem de Deus. Anote aí, Romanos 11, 36, 1 aos Coríntios 10, 31, Salmo 73, 24 a 26 e Evangelho de João 17, de 22 a 24. Irmãos, é exatamente esta verdade sobre refletir a imagem de Deus que fez com que Paulo escrevesse aos Efésios também, quando diz que nós devemos ser para o louvor da sua glória, lá em Efésios 1, versículo 12. E também no texto que nós já citamos aqui como referência, 1 aos Coríntios 10, versículo 31, temos lá que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E isto é também diretamente aplicável às nossas famílias. Se estivermos comendo e bebendo e festejando juntos, devemos fazer para a glória de Deus. Se estivermos trabalhando junto para o benefício da própria família, ou até mesmo para o benefício da igreja, trabalharmos na obra de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do nosso Deus. Se estivermos fazendo uma assistência social, doando o nosso tempo, até mesmo mantimentos e roupas para alguma pessoa ou alguma instituição específica, devemos fazer isto de maneira a glorificar o nosso Deus também. Muitas vezes na nossa cultura, quando o neném nasce, é comum, não é? Quando ele se parece com o pai, as pessoas dizerem assim: olha, é a cara do pai, ou até mesmo é a cara da mãe, ou então é o sorriso da mãe, é o jeito do pai, é a cor da pele do pai, mas é o corpo ali, né? As formas ali, os membros da mãe, tudo isso é muito comum. Mas eu queria tomar este exemplo junto a você nesse momento sobre a maneira quando muitas vezes nós falamos é a cara do pai. Será que quando nós estamos sendo avaliados pela sociedade, porque queira você saiba disso ou não, é muito comum sermos avaliados? Será que as pessoas olham para nós e falam, é a cara do Pai Celestial?
reflete realmente imagem e semelhança do Deus eterno? E será que em relação à nossa família também é assim? Nós fomos criados para sermos neste mundo imagem e semelhança de Deus, e nós somente teremos uma vida plenamente realizada quando nós fizermos isto acontecer. Isto não depende mais do Senhor, a parte dele ele já fez. A nossa parte agora é a atitude e o testemunho, o conhecimento e a prática da palavra de Deus, para que sejamos reconhecidos neste mundo como filhos de Deus. Lá no Evangelho de Jesus nós aprendemos o quê? Que é pelo fruto que nós seremos conhecidos. E fica aqui uma pergunta para a nossa reflexão: que atitudes mostrarão ao mundo que a nossa família apresenta a imagem de Cristo? Será que a maneira como nós nos tratamos? Será que os assuntos que nós conversamos? Será que os hábitos que nós temos são suficientes para mostrar àqueles que nos cercam que nós somos uma família de Jesus? Antigamente era esperado que as famílias de Jesus tivessem o hábito de irem juntas à casa de Deus aos domingos, especificamente aos domingos, aquilo que para nós cristãos é o dia do Senhor. É claro que nós sabemos que todos os dias são do Senhor e em todos os dias devemos glorificá-lo, mas muitos hábitos do passado hoje em dia não são mais comuns. Será que quando as pessoas olham para o jeito da gente falar, observam o jeito da gente falar, olham o jeito da gente se vestir, a maneira como nos comportamos, até mesmo entre nós, dentro de casa ou até fora, será que isto tem demonstrado que somos imagem de Deus aqui na terra? Esta é a visão que nós precisamos trabalhar. Em paralelo àquilo que nós ouvimos falar, não é, sobre visão, missão e valores das empresas, muito mais importante do que isso é a visão, a missão e os valores da nossa família aqui nesta sociedade. Dando sequência, então, nós temos que a família, ela é abençoada por Deus. E a gente viu isso no Salmo 127 que nós lemos, não é? Se você puder voltar aí comigo, você vai ver no versículo número 1, que é o Senhor quem edifica. Portanto, o Senhor é o fundamento das famílias e de cada lar. Podemos ver também ainda no versículo número 1, que é o Senhor quem guarda. Então é o Senhor que é o protetor do lar e das famílias. No versículo número 2, nós aprendemos que o Senhor é aquele quem nos dá o pão enquanto estamos a dormir, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nós, filhos e filhas do Senhor, somos amados dele. E por mais que às vezes a gente pense, olha, o pão que tem aqui, não é o alimento, a carne, o feijão com arroz, a bebida, os remédios, o vestuário, a casa, tudo isso aqui é fruto do nosso trabalho. Muitas vezes estamos errados quando não reconhecemos que o Senhor tem trabalhado por nós, quando nós ainda estamos a descansar, de madrugada ainda a dormir, e Ele já tem providenciado para nós o mantimento e o pão de cada dia. Dos versículos 3 a 5 nós vemos também que é o Senhor quem nos dá os filhos como sinal da sua bênção. É Ele quem abençoa o lar, então, com a chegada dos filhos e, obviamente, não é? Aquelas famílias maiores com a chegada dos filhos dos filhos. Todo filho, diz a palavra do Senhor, é herança dele. Talvez você venha a questionar alguma situação, algo que foi um imprevisto, algo que você pode chamar de acidente. Talvez uma mãe ou um pai possam até olhar para o seu filho ou a sua filha e não reconhecerem ali, não é realmente bênção de Deus, mas o que a palavra do Senhor nos diz é que todos os filhos e as filhas são herança do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Outra pergunta que a gente pode refletir é: será que nós reconhecemos os nossos filhos como bênção para a nossa família? Ou será que a gente olha para eles como pessoas que nos atrapalham, como pessoas que nos dão muito trabalho, ou que requerem de nós muito tempo, muita atenção, ou muito recurso financeiro ainda?
Outra pergunta: que atitudes nós podemos ter para demonstrar aos filhos, e é claro, isso é aplicável também aos netos e aos sobrinhos, aos primos, que eles são bênçãos de Deus para nós. Isso também é aplicável, irmãos, para nós como família do Senhor, até porque a primeira família, a família do lar, a família da casa, ela é o micro que vai crescendo, não é, para o macro através da família da fé, que é a igreja, e também através de toda a sociedade. Nós somos abençoados pelas pessoas que o Senhor dá às nossas famílias, filhos e filhas, para que abençoem as nossas igrejas, para que abençoem a nossa sociedade e as nossas comunidades. A família, ela tem o poder de reproduzir a imagem de Deus. Nós, seres humanos, recebemos esta incumbência do Senhor de nos multiplicarmos nesta terra e dos nossos descendentes levarem consigo os aspectos da imagem e da semelhança de Deus. Mas infelizmente essa imagem ela foi afetada pelo pecado. Cabe a nós, cristãos já regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, já salvos pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, retomarmos então esta missão de maneira plena, para que possamos mostrar, ao mundo, para que o mundo veja nas nossas famílias a imagem verdadeira de Deus. Povoar a terra, multiplicar, isto só deve ser feito dentro do contexto bíblico, o contexto da família, o contexto do casamento, que nós aprendemos aí lá na lição passada também, na semana passada, durante o estudo bíblico. Mesmo depois que o pecado aconteceu, o plano de Deus em fazer com que um homem se espalhasse por toda a terra não mudou. E a gente tem esse mandamento também representado lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Quero te convidar a abrir a palavra, naquela belíssima história que nós aprendemos, a história de Noé. Gênesis 9, versículo 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A vontade do Senhor permaneceu, porque Deus queria que toda esta humanidade fosse criada para glorificar-lhe o nome. E cabe a nós, conhecedores da palavra do Senhor, com os nossos atos, levarmos as nossas famílias a glorificarem ao Senhor, a adorá-lo, a gozá-lo dele para sempre, a começar aqui nesta terra. Em Cristo Jesus, então, como nós dissemos, o plano redentor fez com que a igreja ela fosse enviada não somente ao povo de Israel, escolhido por Deus através da escolha de Abraão e sua família e sua posteridade, mas também até aos confins da terra, como vemos isto lá como mandamento do Pai para cada um de nós em Atos capítulo 1, versículo número 8, texto este que é muito usado em relação aos missionários e às missionárias que saem das suas casas, que saem muitas vezes do ambiente cômodo e seguro onde moram, para enfrentarem desafios nesta terra, indo até os confins dela para levar a palavra de Deus. Por que isto acontece? Porque em Cristo Jesus, este plano redentor ele existe para que as imagens desfiguradas dos seres humanos pelo pecado, elas sejam restauradas por Deus e para a glória de Deus. É por isso que a nossa visão ela deve ser universal. É por isso que a missão da igreja ela deve começar na família, que é a nossa Jerusalém, não é? Que é o nosso pequeno pedaço de terra ali, e ali devemos ministrar do amor do Senhor ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos netos e daí em diante. Aqueles que são pais devem influenciar os filhos e influenciar a nossa geração, alcançando como igreja de Jesus Cristo todos os povos para Ele. Aqueles que não são pais, mas que fazem parte da família da fé, devem levar esta mensagem, a mensagem evangélica da importância da família e do plano de Deus para a família adiante, a fim de que esta mensagem ela seja perpetuada, a fim de que esta mensagem ela possa ser desenvolvida cada dia
perante aqueles que ainda não conhecem ao Senhor também. Como seria bom se toda a sociedade pudesse olhar para nós como família e desejar ser como nós somos. Isto não é impossível e não é pecado querer que isso aconteça na nossa família, porque o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos imitá-lo. O apóstolo Paulo também até mesmo chega a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então precisamos ter esta consciência de testemunharmos e termos atitudes conscientes, uma fé fervorosa que é então traduzida na forma como nós nos apresentamos à igreja do Senhor, na obra de Deus, servindo e adorando durante os cultos, com a nossa presença em massa como família para podermos servir ao Senhor também. Nós devemos então seguir sempre adiante como família, influenciando os filhos, para que os filhos influenciem este mundo. E fica uma pergunta aqui também para a nossa reflexão, já para a nossa aplicação neste estudo bíblico. Você fala de Cristo aos seus filhos? Ou você acha que isto é tarefa somente da professora da escola bíblica dominical, ou do professor, ou do pastor e do presbítero, ou do diácono, ou da líder da sociedade feminina, ou dos líderes das nossas sociedades domésticas? Você fala de Jesus para os seus filhos e netos? A sua família tem momentos missionários em que são incentivados a orar por aqueles que estão dando as suas vidas para a evangelização dos confins da terra? São estimuladas a contribuir e ofertar para as obras missionárias? São estimuladas a conhecer o nome dos missionários e orar por eles? Vocês oram e participam então do sustento de uma família missionária? Irmãos, tudo isto é possível dentro das nossas limitações, até mesmo de tempo ou até mesmo de recursos financeiros. Não há porquê nos negarmos como família de Deus a cumprirmos a missão de Deus e a visão que Deus tem para a família. E esta visão passa pelo evangelismo. Nós devemos evangelizar e devemos também incentivar aqueles que estão no campo evangelizando. Terceiro e último ponto, irmãos, deste estudo é sobre os valores da família. E nós podemos aqui então aprender que a família ela representa a imagem de Deus. Não foi somente com o propósito de refletir e reproduzir a imagem de Deus que o homem foi criado. Está escrito também que o homem deveria sujeitar e dominar a criação. E estas tarefas então são exigidas do ser humano e são conhecidas como o mandato cultural de Deus para as nossas vidas. O homem precisa ser o representante do Senhor Deus aqui na terra, embaixador de Cristo Jesus e do Espírito Santo, cuidando como um bom mordomo de tudo aquilo que Deus criou. Muitas pessoas pensam que o trabalho chegou na vida de Adão e Eva como um castigo por conta do pecado original, que foi a desobediência ao mandamento do Senhor, querendo eles conhecer então o bem e o mal através de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não, o trabalho já havia sido dado ao ser humano de uma maneira muito digna por Deus para que este pudesse sujeitar a criação, dominar sobre todos os animais da terra, demonstrando então ser imagem e semelhança de Deus, assim como o Senhor é todo soberano, todo poderoso sobre toda a criação. A gente tem um paralelo sobre isso também na história lá de José do Egito, não é? Aquela belíssima história onde nós vemos lá que Faraó deu a ele o poder para que ele cuidasse dos interesses reais. José então passou a ser o governador do Egito, ser o administrador de todos os bens do Faraó, que era o soberano dono do Egito. Se isto acontece e se o Senhor usa assim a vida de um servo, de um filho dele em relação a outro ser humano, quanto mais o mandato cultural que o Senhor concede a nós em relação à sua própria criação. E as famílias aqui se encaixam também. Nossas famílias devem sujeitar e devem dominar. De que maneira? Mostrando o valor da palavra de Deus, não nos envergonhando do Evangelho, nos posicionando como famílias cristãs. É muito interessante quando nós damos a prioridade
a causa de Cristo na nossa família. E os nossos filhos e filhas podem dizer aos coleguinhas da escola, ou da rua, ou do prédio, que olha, este dia não, porque eu não deixo de ir à escola bíblica dominical. Neste horário não, porque é culto ao Senhor e eu vou adorar ao meu Deus. E olha, muitas vezes, irmãos, a gente perde oportunidades. Há pouco tempo atrás, no início da pandemia, foi mostrado numa reportagem, num telejornal lá do Espírito Santo, que um grupo de crianças evangélicas começaram a se reunir lá no playground, não é? Lá de um condomínio, de um prédio, para estudar a Bíblia, deixando o celular de lado, deixando carrinhos com controle remoto, deixando o videogame de lado e se aprofundando nas histórias bíblicas. E passaram a contar uns para os outros, passaram a escrever recados e colocar debaixo da porta de cada apartamento do prédio, e assim testemunhando que eram filhos de famílias de Jesus, que tinham aprendido sobre a missão deles aqui nesta terra. Há também a missão ecológica, que é dada a todo ser humano. Deus continua sendo o dono de tudo, mas Ele deu autoridade ao homem para administrar esta terra. Infelizmente, o homem muitas vezes usa deste poder de maneira predatória e destrói tudo aquilo que o Senhor criou com muito amor e provoca diversos males à criação. Entra aqui então a função da igreja do Senhor e da família destas igrejas, mostrando que maneira devemos nos comportar e devemos tratar e cuidar de toda a natureza e de toda a criação. Não devemos adorar a criação. Percebam, uma montanha ou um mar, por mais lindo que eles sejam, por mais lindos que sejam, eles não são Deus. Nós não somos adeptos do panteísmo, em que tudo é Deus. Não, isto não é bíblico, mas refletem sim a criação de Deus. Toda a natureza então proclama a glória do Senhor. Como família, precisamos compreender corretamente qual é o papel nosso aqui na terra e não nos moldarmos ao papel deste mundo, fazendo de qualquer forma, de qualquer maneira, somente nos aproveitando e não cuidando. A educação ecológica, então, é algo bíblico e que deve começar dentro das nossas casas, o cuidado pelo nosso planeta. Não é um tema diretamente bíblico, não é nem mesmo um versículo que está na Bíblia, mas nos anos 80 era muito comum ouvirmos que era necessário deixarmos filhos melhores, deixarmos um planeta melhor para os nossos filhos. E agora, na atualidade, já ouvimos de uma maneira diferente, né? Será que estamos deixando filhos melhores para o nosso planeta? E esta última frase tem toda uma contextualização de que realmente, sendo nós filhos e filhas do Senhor, e se andarmos corretamente, de maneira coerente com a palavra de Deus, seremos então pessoas a cuidar melhor da criação de Deus. Outra missão que é dada a cada família e a igreja do Senhor é a missão salvadora, mas não é somente na preservação, do ambiente, conforme na missão ecológica, que a gente deve se preocupar, mas Jesus, Ele quer que nós sejamos os seus representantes nesta terra por outra razão. Quero te convidar a abrir a palavra lá em Mateus 28, versos 18 a 20, versos já muito conhecidos, mas que é sempre muito bom a gente reler, até mesmo para que a gente possa ensinar aos nossos filhos e valorizarmos então a grande comissão que o Senhor tem nos ordenado. Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mais uma vez aqui nós somos convocados para sermos representantes do Senhor. Que honra, que alegria, que privilégio
podermos ser embaixadores de Cristo aqui nesta terra, agora não somente para cuidar da terra, agora não somente para povoar a terra, mandamentos que estão em vigor, mas também para nós anunciarmos a todos que nele nós podemos ter a comunhão que tínhamos com Deus, ou seja, em Jesus somos religados ao Deus Pai, de uma maneira plena, assim como Adão e Eva viviam com Deus antes da queda. Aquele que tem toda a autoridade, que é o Senhor Jesus, o evangelista Mateus nos mostra aqui no texto sagrado que ele nos concede esta autoridade para quê? Ide, portanto, e fazei discípulos. É nossa missão nesta terra, a missão salvadora. Ora, o que isso significa? Que nós vamos salvar aqueles que não creem em Jesus? Não, mas que nós seremos instrumentos nas mãos de Deus para que a obra do Espírito Santo seja completa na vida dos seus escolhidos, trazendo então os salvos de Deus para a casa do Pai, para a comunhão do corpo de Cristo. Um grande alvo de todo discipulado que nós devemos ter é, em primeiro lugar, discipular os nossos filhos, investirmos tempo lendo histórias da Bíblia para eles. E eu queria te lembrar que se você trouxe o seu filho ao batismo, você que é cristão presbiteriano, você que entende que os filhos são filhos da promessa, continuação daquilo que Deus tem para cada um de nós, você fez uma promessa a Deus, que leria a Bíblia com ele, que traria ele ou ela, até a casa de Deus para aprender mais da palavra, para que pudessem valorizar também os momentos de culto ao Senhor. Não nos enganemos, irmãos. Muitas pessoas pensam, a criança não entende nada de culto, dá um celular na mão dele aí, dá um brinquedinho ali, que é para não atrapalhar, pelo menos fica quieto. Criança na casa de Deus nunca atrapalha. As crianças, elas são herança do Senhor, são filhos que o Senhor tem dado às famílias. Nós precisamos aprender a conviver com eles e eles conosco. E isto é possível e é benéfico para toda a família da fé. Não deixe de trazer o seu filho à casa de Deus. Pastor, mas ele é muito agitado. Ora, e quem de nós não foi agitado quando éramos criança? Pastor, mas o meu filho ou a minha filha é muito levada, às vezes solta até uns gritos. Irmãos, irmãs, vamos investir. Vamos fazer com que eles se sintam bem-vindos à casa de Deus. E é claro, vamos ter paciência, vamos tratar com amor para que eles se sintam bem e a mensagem do Evangelho, a semente do Evangelho seja então plantada. Isto é missão de Deus. A partir primeiro da nossa família, da nossa casa, vamos alcançar o mundo também através da educação espiritual deles na nossa igreja, através do evangelismo e das missões. Estamos também nos apropriando da autoridade que agora temos para, em família, anunciarmos a palavra de Deus na terra a partir do nosso lar. Nossos vizinhos nos olham como família evangélica, como família de Deus, como família que tem uma palavra abençoadora, uma palavra consoladora, uma palavra revigorante. A outra pergunta, nossa família tem se interessado em obter informações missionárias e tem intercedido pelos missionários espalhados pelo mundo? Procure aí no Google APMT. Nós teremos aí então a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, mas procure também a JMN, a Junta de Missões Nacionais, e você terá acesso aos missionários para se comunicar com eles e orar por eles. Concluindo então, percebemos aqui nesse estudo bíblico que são 3 indicadores que demonstram que quando uma família está atingindo o plano de Deus. Primeiro, a missão, quando as pessoas olham para a nossa família e ela reflete a imagem de Deus na terra e mostra que está caminhando com Deus. Segundo, a visão, a nossa família está envolvida no projeto de alcançar toda a terra com o Evangelho de Jesus, a começar na nossa casa e com o nosso testemunho e com a proclamação deste Evangelho através de tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus. E terceiro e último, os valores. Nós reconhecemos a responsabilidade da nossa família ou de cada uma das nossas famílias como administradores e mordomos da criação de Deus.
Tudo que nos vem às mãos deve ser bem administrado para glorificarmos a Deus e assim agirmos como luz neste mundo, refletindo a glória de Cristo Jesus como sal da terra, exercendo então uma influência salvadora sobre todo este planeta. Essa palavra influência, não é? E o termo influenciador e influenciadora são muito comuns nos dias de hoje, não é? Talvez não seja difícil você ouvir do seu filho ou da sua filha que ele ou ela quer ser um influencer, ou quer ser aí então um proclamador, não é? De ensinamentos através das mídias sociais. Ensine a ele, ensine a ela que não há maneira melhor de influenciar a vida das pessoas do que pregando e levando a mensagem do Evangelho, a mensagem salvadora. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E eu renovo aqui o nosso convite. Venha estar conosco na Rua General Gallieni 166, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Ou nos acompanhe aqui no canal do YouTube ou no canal, na página do Facebook, onde também estamos ali comunicando o Evangelho do Senhor. Deus te abençoe e te guarde, que Ele te proteja e te livre de todo mal, que seja assim na vida de cada pessoa da sua família, para a honra e para a glória de Deus. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.